paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula. Hoje, aula 9 da nossa lição de Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2026, com o tema O Espírito Santo, o Regenerador. Então, vamos estudar esse tema, vamos estudar esse assunto. O texto áureo desta lição se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondendo e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática dessa lição nos traz o seguinte reflexão. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. A leitura em classe dessa lição se encontra em João capítulo 3, versículo 1 ao 8, e os irmãos podem acompanhar aí com as vossas Bíblia ou com a vossa lição, como preferir. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes, Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, este assunto, essa lição, ela nos apresenta aqui 3 objetivos para falarmos e explicarmos sobre esta lição. Vamos lá. Primeiro objetivo é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo objetivo é mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. E o terceiro objetivo é apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito. Então, aqui nós temos este tema, o Espírito Santo, o regenerador. A introdução desta lição, ela diz que o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como o agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Então aqui nós vemos que a regeneração é a obra inicial do Espírito Santo na aplicação da salvação, pela qual o pecador espiritualmente, morto e vivificado e transformado em uma nova criatura. Então não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma transformação operada internamente
né? Pelo Espírito que purifica dos pecados e concede nova natureza e que não depende de obra meritória, mas da graça divina, como fala em João capítulo 1, versículo 12 e 13 e Tito 3 e 5. Agora, o nascer de novo, ao nascer do alto, né, expressa essa nova criação de natureza espiritual, como fala 1 Pedro 1:23. A regeneração é obra invisível, mas real, como um vento que não se vê, mas que se sente e produz efeitos, como ali diz em João capítulo 3, versículo 8. Agora, essa metáfora, ela destaca a soberania do Espírito, que atua, né, livremente no coração humano, quanto à profundidade da mudança produzida na vida de um convertido. Tá? Então, esse capítulo aqui, ele apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como o agente da regeneração. A sua atuação aqui, ela revela o milagre divino que transforma a natureza humana decaída, concedendo na nova vida em Cristo. Tá? Primeiro tópico, nós temos o título A Regeneração, uma obra trinitária. Primeiro ponto ali diz o seguinte, acompanha conosco na sua lição aí. Primeiro ponto, temos aqui a doutrina bíblica da regeneração. Então, a expressão nascer de novo é tradução do verbo grego genete, né? Genete, ser gerado ou nascer. E do advérbio anoten, do alto, né? De cima. De novo, então, no diálogo com Nicodemo, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas é espiritual. Uma segunda origem não humana, isso é um renascimento a partir do alto, isso é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, regeneração, do grego é palingenesia, que significa novo nascimento. E está intimamente aqui ligado à conversão. Então, trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Então, a doutrina bíblica da regeneração, nós vemos aqui que no encontro com o fariseu chamado Nicodemos, ali Jesus, ele disse ao principal dos judeus ali, João capítulo 3, versículo 3, que nós lemos no nosso textuário. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui a expressão para nascer de novo, ela une dois vocábulos gregos. Primeiro, o primeiro vocábulo é genao, tá? Que quer dizer gerar ou dar origem. E o outro vocábulo, o advérbio, né? Anoten, né? Que quer dizer do alto ou de cima. Então, o uso desse advérbio, especialmente em João, né, aponta para uma origem celestial, como fala João 3:31, e também lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, ali indicando que o novo nascimento não procede da vontade humana, nem da vontade da carne, mas de Deus, como diz João 1:13. Então, na conversa com Nicodemos, você pode prestar atenção aqui, Jesus ele faz um contraste entre o nascimento físico da carne, que do grego é ek sarx, né, e o nascimento espiritual
que é do Espírito, que no grego é pneuma. Então, aqui ele revela que a regeneração é uma obra sobrenatural, tá? Como diz João 3:6. Aqui também Jesus, ele explica que ao nascer de novo, é algo espiritual, como diz João 3:5, isso quer dizer uma segunda origem não humana. Por exemplo, um renascimento a partir do alto, isso é, de Deus. Então, a teologia sistemática pentecostal, ela ensina que a expressão de novo, de acordo com o texto original, significa nascer do alto, né? Ou nascer de cima, das alturas. E isso quer dizer que se trata de uma obra realizada pelo Espírito. Aqui, então, nesse sentido, Paulo, ele ensina que somos salvos. Ele fala lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, a parte B. Ele diz que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui a regeneração, no grego quer dizer palingenésia, né? Palingenésia. Então o que significa novo nascimento? E está intimamente ligada à conversão. Ratifica-se também que se trata de renovação interior realizada pelo Espírito. Ali, ocasião que a pessoa se torna uma nova criatura, como diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O pastor Antônio Gilberto afirma que enquanto a regeneração, né, enfatiza o nosso interior, a conversão, o nosso exterior. Quem diz ser nascido de novo deve demonstrar isso no seu dia a dia. Então, não é uma mera reforma moral, mas uma recriação plena do ser humano, tá? No segundo ponto, ali diz sobre a regeneração com exigência de Jesus. Então, aqui nós temos a lição dizendo: Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta da entrada do reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. No milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Então, torna-se uma nova criatura. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Então, Cristo aqui, ele declarou, lá em João capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essa explicação aqui, nesse evangelho, bem como nos outros, ver o reino de Deus, nesse sentido, é a mesma coisa que a vida eterna, tá? Então, a regeneração é outro sinônimo, como fala em Mateus capítulo 19, versículo 28. Porém, Jesus, ele fala de uma regeneração a ser experimentada aqui e agora. Então, a expressão ver o reino é paralelo à frase entrar no reino, né? Como fala lá em João capítulo 3, versículo 5, tá? Evidenciando que há uma participação na salvação sem o novo nascimento, né? Então, não há essa participação, tá? Então, equivale dizer também que a regeneração é absolutamente necessária. Aqui nos sinópticos, né? Jesus, ele reforça
essa exigência ao declarar Mateus capítulo 18, versículo 3, quando ele diz: se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, nesse sentido, né, a conversão significa ter uma outra mentalidade, em uma outra estrutura e sentimento. Então, deve ter outros pensamentos, tanto de si mesmo como do reino dos céus, antes de estarem aptos a ocupar um lugar nele. Então, a regeneração versus conversão é a porta de entrada no reino e a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Então, a ideia é mudança radical de caráter e de total dependência de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Agora, o milagre do novo nascimento, a fé e o arrependimento, né? Como diz Mateus capítulo 4, versículo 17. Então, no milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Implica, então, o abandono da velha vida, abandono do egoísmo e do controle da carne, pela adoção de um novo comportamento de santidade e obediência a Cristo. Então, o ser aqui uma nova criatura é uma exigência absoluta, é uma condição essencial para a salvação, como Paulo fala aos Gálatas capítulo 6, versículo 15. E ali nós vemos que aponta para uma nova ordem da existência criada por Deus, não apenas melhorada, mas uma nova ordem de existência. Tá? E essa nova criação é a evidência visível de que houve regeneração. Então, por essa razão, a pregação apostólica priorizava o chamado ao arrependimento e à fé, como diz em Marcos capítulo 6, versículo 15, e Atos capítulo 20, versículo 21, né? Colocando ali a regeneração no centro da proclamação. No terceiro ponto, aqui nós temos o Pai como o autor da salvação. Olha o que a lição nos diz. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Então, a regeneração ou o novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Então, aqui Paulo, né, ele faz o uso de dois termos que revelam a soberana vontade divina. Quando ele fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, é ali quando ele diz: como também nos elegeu e nos predestinou. Então, a expressão eleição, ela significa escolha. E predestinação tem o sentido de determinar antes. Então, esses vocábulos ligados entre si explicam que, pela presciência divina, Deus soube de antemão que quem iria crer e perseverar em Cristo desde a eternidade e elegeu-os conforme a sua vontade. E para esses eleitos, determinou ali, né, propósitos específicos, como fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então, aqui elucida que Deus elegeu a igreja desde a eternidade
antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, deste modo, a eleição inclui a previsão de Deus quanto àquilo que o homem irá fazer com a sua própria liberdade, mas depende para a sua, para a sua realização da graça soberana de Deus. Então, nesse sentido, não há nenhum conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. A eleição torna-se uma realidade para cada pessoa consoante ao seu prévio arrependimento de fé, tá? Efésios capítulo 2, versículo 8 e Efésios capítulo 3, versículo 17. Então, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Portanto, então, é Deus quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores, como fala João 3 e 16, né? O Pai deu o seu melhor, o seu único e amado Filho, né? Como ainda diz Romanos 8 e 32. Agora, nesse aspecto, ratifica-se que o Pai não responde ao mérito humano, mas age segundo a sua vontade de amar a humanidade perdida, como diz João 1 e 13 e Efésios capítulo 1, versículo 5 e o versículo 9. Assim sendo, aqui nós vemos que o amor divino é a fonte primária da salvação. Isso é, não condicionado às obras dos homens, mas oferecido por graça divina mediante a fé em Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E essa verdade gloriosa, ela exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida concedida ao crente, né? Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18, nos traz esse texto. Doutrinariamente, meus queridos, isso preserva o sinergismo da salvação. Então, a regeneração é iniciativa de Deus. A fé e o arrependimento são frutos da graça preveniente que possibilita ao homem responder positivamente ao chamado divino, como diz ali Filipenses 1 e 29 e Atos 11 e 18. No quarto ponto, aqui, temos o título O Espírito como agente da regeneração. A lição apresenta o seguinte: a regeneração é um ato de misericórdia divina. É o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que a realiza no coração do pecador. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. E essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Tá? Então, aqui nós vemos a Escritura, ela nos ensina que a regeneração é um ato divino executado não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, quando diz lá em Tito capítulo 3, versículo 5. E também Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que é Deus o Pai que a decreta, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E o Filho, né, a torna possível por sua morte e ressurreição, né? Ali Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Tá? Agora, a respeito do Espírito Santo, aqui em João capítulo 16, versículo 8, e o Espírito a realiza no coração do pecador. Ali diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele explicou essa ação
do Espírito, quando ele disse, João 3:6, ali quando ele fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui o texto descreve o Espírito Santo como o executante da regeneração. Isso então indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação interna e espiritual. Aqui nós vemos que o Espírito não apenas desperta, mas implanta vida, como diz João capítulo 6, versículo 63. E o resultado dessa nova vida é evidenciado pelo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o caráter de Cristo formado no crente, né? Como diz Romanos 8 e 29. Então, essa obra, ela é contínua, pois o mesmo Espírito que regenera também santifica e preserva um crente, o crente, né, até o final, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6 e Romanos 8 e 11. No segundo tópico temos o tema a natureza espiritual da regeneração. Primeiro ponto, ali fala sobre uma transformação interior. A lição apresenta: Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, né, da carne. E esse fato evidencia que a mente religiosa espiritualmente morta e presa à lógica humana é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Ele estava apegado à ideia de mérito, né, para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo. Aqui nós vemos, olhando para esse texto da lição, nós olhamos que Nicodemos, ele revelou total incompreensão espiritual quando ele fez esse questionamento a Jesus, ali em João capítulo 3, versículo 4, como ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Então, a pergunta aqui, ela reflete sua visão limitada ao plano natural. A sua interpretação naturalista aqui revela que ele entendeu o nascer de novo literalmente como se fosse algo físico, né? Algo da carne. Então, Nicodemos, mesmo sendo mestre ali em Israel, como fala João capítulo 3, versículo 10, ele não foi capaz de discernir a realidade do novo pacto prometido pelos profetas, tá? Então aqui evidencia que a mente religiosa espiritualmente morta, né, é presa à lógica humana e também é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras da carne, como fala Romanos 10, versículo 3. Então, aqui, o novo nascimento, na compreensão espiritual inepta de Nicodemos, significa nascer, né, de novo, no sentido literal, tá? Mas Jesus lhe dizia que o sentido era nascer de cima pelo Espírito, tá? E não pela carne. Aqui significa que a natureza humana não pode ser mudada da forma como ele pensou, né? Como pensou Nicodemos. Uma repetição do nascimento natural aqui estava fora de cogitação.
Quando Jeremias ele usa uma metáfora para ilustrar que o ser humano, por si mesmo, não pode mudar a sua natureza pecaminosa, sendo necessário a ação transformadora de Deus, quando ele fala lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, ali, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, aqui nós vemos Paulo, ele ensinando em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então aqui sinaliza que o homem natural, que no grego é anthropos, ou psikos, né? Psíquicos, não consegue assimilar as coisas do Espírito, porque essas se discernem espiritualmente. Então implica dizer que qualquer pessoa que vive afastado do Espírito de Deus é incapaz de avaliar assuntos que estão no plano do Espírito. Nesse aspecto aqui, lá aos Romanos, o apóstolo apresenta o correlato ético-religioso em que, se alguém tentar estabelecer a própria justiça, perderá a justiça de Deus. Romanos 10 e 3. Agora, era dessa forma que pensava Nicodemos. Ele estava apegado ao quê? A ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus lhe exigiu algo totalmente novo. Tá? Era imprescindível não nascer de novo, tá? Mas nascer do alto, como diz João 3 e 3, né? Não apenas o aperfeiçoamento de conduta, mas um novo nascimento operado de dentro para fora, como ali ato do Espírito Santo, né? Como diz João 3 e 5. Então Jesus, ele não propõe aprimoramento da velha natureza, mas nova origem. Da onde? Do alto, isso é, a purificação e vivificação prometida pelos profetas, realizada pelo Espírito Santo em virtude da obra do Filho, né? O segundo ali, o decreto do Pai. Então a regeneração, portanto, é interior, ela é soberana, eficaz e transformadora. Isso quer dizer, começa no coração e floresce na vida, tá? No segundo ponto aqui, nós temos o tema uma obra soberana do Espírito. Ali diz, Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, né? Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim, como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Tá? É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Ah, então Jesus aqui acrescenta a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito, como diz ali João 3 e 5. Então a construção gramatical do texto grego quer dizer ek, idor, kai, pneuma, que é ali a forma uma ideia unificada, né? Indicando que a água e espírito não são dois nascimentos distintos, mas aspectos complementares de um mesmo ato regenerador. Agora, essa metáfora da água é recorrente nas Escrituras
e aponta para a limpeza e purificação do pecado, como fala em Efésios capítulo 5, versículo 26, e Hebreus capítulo 10, versículo 22. E a água, sobretudo no Evangelho de João, ela é o simbolismo do Espírito. Lá em João capítulo 7, versículo 37 e 39, ali nós encontramos, né, o texto ali. Então Jesus, ele está retomando a linguagem profética de Ezequiel, em que Deus promete purificar Israel com água limpa e colocar neles um novo espírito, como fala Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Aqui o Espírito Santo é o agente que concede essa nova vida, capacitando o homem a viver em comunhão com Deus. 2 Coríntios 3 e 6, Paulo fala isso, né? Então, aqui a água e espírito, eles formam um par inseparável, isso é, purificação e vivificação, para descrever a regeneração. Cristo também compara aqui a ação do Espírito com o vento, né? Quando fala lá no grego pneuma, né? Termo que no hebraico é ruach, né? Então tem o mesmo campo semântico. Então, assim como o vento sopra onde quer, lá João 3 e 8 fala, o Espírito age livremente, sem depender de controle humano ou de rituais externos. E 1 Coríntios 2, 11 e 12. Aqui reforça reforça e harmoniza a revelação bíblica. Tá? No Antigo Testamento, Deus prometeu tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, como diz Ezequiel capítulo 36, versículo 26, colocando o seu espírito para capacitar a obediência. Agora, no Novo Testamento, Paulo, ele descreve o mesmo processo como ali, lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, como diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, por conseguinte, nascer da água e do Espírito significa uma transformação espiritual e completa, tá? Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito de Deus, como fala Efésios capítulo 3, versículo 16 e Efésios capítulo 5, versículo 26. Agora, essa mudança não pode ser produzida pela carne, tá? É um ato soberano do Espírito que age de acordo com a vontade eterna do Pai, como diz Efésios 1, versículo 4 e 5. Então, somente a ação divina ela é capaz de renascer o homem espiritualmente. Então, aquele que nasce do Espírito torna-se uma nova criatura, como fala o Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E com uma natureza renovada, Colossenses 3 e 10, e também com um coração transformado, que fala ali Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Então, passa a ter uma nova vida e uma nova identidade. No terceiro ponto, aqui fala sobre uma nova vida e nova conduta. Olha o que a lição nos apresenta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com o fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. E vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína, tá? Então, como Cristo Jesus aqui ensinou, aquele que
nasce apenas da natureza humana, permanece limitado àquilo que é da carne. Mas, João 3:6, né, diz, mas aquele que nasce pela ação do Espírito Santo recebe uma nova natureza espiritual, tá? Então aqui o ensino se refere a uma antítese entre o campo da ação da carne e do espírito. A expressão carne, que do grego é sarx, né, não diz respeito apenas ao corpo, mas indica a condição humana na sua limitação e incapacidade de comunhão com Deus, como fala João capítulo 1, versículo 13, e também lá em João capítulo 6, versículo 63. Então, o vocábulo espírito, que do grego quer dizer pneuma, né, assinala nova origem e nova ordem de existência. Então essa distinção, nós vemos que ela enfatiza que nada da carne pode produzir vida espiritual. Quando vemos as obras da carne, elas descrevem a produção natural da velha natureza, tais como imoralidade, inimizades e heresias, como fala Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Então, aqui nós vemos que a carne, ela gera concupiscência, ela gera escravidão, ela gera morte, tá? Como diz Romanos 8:6, e aquele que é nascido da carne permanece dominado ali pela natureza pecaminosa. As Escrituras, ela revela que tanto a inclinação como o pensamento da carne são inimizades contra Deus, como diz Romanos 8:7. Agora, a tendência da carne é voltada para o pecado. E quem está na carne, como diz Romanos 8:8, não pode agradar a Deus. Então, não obstante, todo aquele que vive no Espírito já está sob nova jurisdição, tá? Romanos 8:6, a parte B. E também nós podemos ratificar aqui que não se trata de uma mera reforma comportamental, mas de fato uma vida nova, tá? João capítulo 3, versículos 5 a 8 e Tito capítulo 3, versículo 5. Quando nós olhamos para a antiga identidade em Adão, dá lugar à identidade agora em Cristo, né? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O domínio da carne aqui é vencido pela vida cheia do Espírito Santo, como fala Gálatas 5:16. E então o pecado deixa de ser a prática dominante, né? Como diz 1 João 3:9, e o caráter de Cristo emerge em contraste com as obras da carne. Então o Espírito aqui gera nova vida com fruto espiritual, né? Como diz Gálatas 5:22. E ao nascer de novo, o crente passa a viver sob uma nova condição de ordem espiritual. O salvo passa a viver em novidade de vida, como diz Romanos 6:4. Não uma continuidade melhorada, mas um novo modo de existir. Ali torna-se uma nova criatura com uma nova mentalidade, né? E uma nova mentalidade de existir, tá? Um novo modo de existir. Então torna-se ali, né, uma nova mentalidade, novos desejos e nova direção de vida, né? Como fala Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Agora, essa nova vida se evidencia na prática da justiça. Essa nova vida se evidencia no amor fraternal e no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Isso quer dizer que são as marcas da regeneração genuína, como diz, né, 1 João capítulo 3, versículo 9. Agora, no terceiro tópico, aqui nós temos o título Sinais do Novo Nascimento em Cristo. Primeiro ponto fala sobre a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado recebendo uma nova posição diante de Deus
não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isso é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, com resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. E esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé, né? E, consequentemente, a justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filhos amados do Pai. Então, quando olhamos na doutrina da justificação pela fé, aqui é a grande verdade que a reforma protestante restituiu à igreja, né? Então, Lutero, ele vivia atormentado com o seguinte raciocínio. Ali ele dizia: se Deus julga o homem de acordo com a sua estrita justiça, quem poderá ser salvo? Então, em certa ocasião, ele escreveu: eu era o homem mais miserável da terra. Dia e noite era gritos e desespero e ninguém podia ajudar-me. E foi ali, né? Foi somente após compreender o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz: o justo viverá da fé, que Lutero encontrou alívio para a sua alma. A doutrina da justificação, meus queridos, pela fé, ela ensina que o pecador é justificado ou absolvido da condenação do pecado. Então, unicamente pela fé na graça divina. Então, aqui ratifica que as obras humanas não podem salvar, mas apenas a fé em Cristo por meio da recepção da graça de Deus, como fala Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E ao descrever a ação divina para justificar pecadores, ao termos usados na Bíblia, apontam ali, os termos usados na Bíblia, apontam para o contexto judicial e forense. Então, em outras palavras, Deus torna livre os pecadores condenados e os declara plenamente justo e isento de culpa ou de toda a culpa, mediante a fé na obra de Cristo na cruz. Então, quanto a essa verdade, nós vemos que o Novo Testamento jamais afirma que a justificação é diapistin, do grego, né? Que quer dizer em troca da fé. Mas sim, sempre quer dizer pisteos, que quer dizer mediante a fé. Isso significa que a fé não é meritória. Ou seja, a fé é o meio de se receber a justificação. Então, desse modo, a justificação pela fé está atrelada à graça divina. Quando Lutero, ali ao receber a paz que vem mediante a fé, ele escreveu: finalmente, compreendi que a justiça de que fala o Evangelho é aquela pela qual Deus, em sua graça, nos justifica. Então, imediatamente senti que renascia para uma nova vida. Aqui, em síntese, pela fé em Cristo, o pecador é justificado e recebe uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário, como fala Romanos capítulo 3, versículo 24 a 28. Então, o crente aqui não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isso é, absolvido da culpa e da condenação do pecado, como diz Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, essa dádiva é recebida somente por meio da fé
como resposta à graça de Deus revelada em Cristo Jesus, né? Romanos capítulo 3 e 22. E os efeitos da justificação pela fé inclui a paz com Deus, Romanos 5 e 1, e a adoção como filhos amados do Pai, como diz João capítulo 1, versículo 12. Agora, no segundo ponto, fala a vida de santificação. No Novo Dicionário de Teologia, leciona aqui que santificação é um termo técnico de ritual de culto, tá? Então apresenta a ideia tanto de limpeza, como diz ali Êxodo capítulo 19, versículo 10 e o versículo 14, quanto a de consagração e dedicação a Deus, como fala Êxodo 19, versículo 22, Deuteronômio 15 e 19, e 2 Samuel capítulo 8, versículo 11, Isaías 13 e 3. Então a palavra hebraica Kadash, né? Kadash, traduzida para santo, né? Possui o significado básico de separação do uso comum para ali o uso exclusivo ao serviço de Deus. Então, contudo, aqui o significado de santificação e santidade se estende além do ritual para a esfera moral. Então, no Novo Testamento, o termo grego mais comum traduzido por santo é agios, né? Hagios. Então, no singular, é usado como o objeto para descrever Deus e o seu espírito. Agora, no plural, é empregado como substantivo para referir-se ao povo de Deus. Então, o verbo agiazo, né? Agiazo, que é utilizado no sentido ritual de separar algo dentre o que é comum para a utilização com propósito sagrado, como fala ali em Mateus capítulo 6, versículo 9, João 10 e 39, e 1 Pedro 3 e 15, aqui a expressão agnos se refere particularmente à pureza no sentido ético. E em termos gerais, a obra da santificação é a separação de tudo que é contrário à pureza do Espírito. Então, a teologia sistemática pentecostal, ela define que santificar é pôr à parte, separar, consagrar ou dedicar uma coisa ou alguém para uso estritamente pessoal. Isso é, assim, santo é todo crente que vive no domínio exclusivo de Deus, separado do pecado e das práticas mundanas pecaminosas. Então, é exatamente o contrário do crente que se mistura com as coisas tenebrosas do pecado. Nesse entendimento, na obra da redenção, o pecador é imediato e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus, como fala Atos capítulo 13, versículo 39, João 5 e 24 e Romanos 8 e 15. Agora, a partir da regeneração ou conversão, inaugura-se o processo contínuo de santificação, isto é, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo, como fala 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Então, conforme ali abordado no capítulo anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos à medida, né, que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo, como fala 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Agora, esta nova vida recebida na regeneração se mantém ali ou se manifesta pela
renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade, como diz Romanos 6 e 11 e Efésios 4 e 24. Agora, no terceiro ponto, nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, a lição diz, um importante evento visível da regeneração é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtude que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Então, aqui nós vemos que o fruto do Espírito se relaciona com o crescimento espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então, refere-se à nova vida em Cristo, ao modo de andar, proceder, daqueles que pertencem a Cristo e vivem no Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18 e Efésios 5 e 18. E também diz que Cristo, ele ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 33. Então, desse modo, o verdadeiro cristão é identificado pelo bom fruto que evidencia no seu caminhar diário. E que, o contrário, o fruto mau, isso é, a prática das obras da carne, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, denuncia que a pessoa ainda não experimentou a genuína regeneração. Já olhando para o comentário de aplicação pessoal, ali anota que os crentes exibem o fruto do Espírito, não porque eles trabalham nele, mas simplesmente porque o Espírito controla as suas vidas. Paulo, ele observa que o melhor antídoto contra o veneno do pecado é andar no Espírito, é estar em íntima sintonia com as coisas espirituais, é dedicar-se às coisas da alma, que é a parte espiritual do homem. Então, nesse sentido, a ênfase é resumida assim como diz lá em Gálatas 5 e 22. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, biblicamente, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, as características do fruto do Espírito classificam-se em 3 características a saber. Primeiro, as 3 primeiras são interiores e só pode vir de Deus, que são ali o amor, a alegria e a paz. No segundo, as 3 seguintes dizem respeito ao relacionamento de cada crente com os demais, que é a longanimidade, benignidade e bondade. E o terceiro, as 3 últimas, apresentam traços mais gerais do caráter que devem guiar a vida de um crente, que é a fé, a mansidão e a temperança. Então aqui não se trata de dons espirituais, mas de virtudes, como diz a lição, que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de uma nova vida, como fala Efésios 2 e 10. Então antes eram dominados pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias, como fala Romanos 8 e 5. Então, portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração, como diz Mateus 7,16. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras e em suas ações e reações,
né? Como diz Lucas capítulo 6, versículo 40. E tal postura não pode ser esporádica, e sim uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo, como fala Mateus 5:16. A conclusão da nossa lição fala: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova, né, direção ao ser humano. E é necessário aqui, né, necessário aqui nascer do alto para ver e entrar no reino. Então, que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Amém? Vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, o que significa a expressão nascer de novo? Resposta: significa nascer do alto, uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo, segundo João 3, 3-5. Segunda pergunta: como é possível constatar a ação do Espírito na vida do pecador regenerado? Resposta: pela mudança interior e pela manifestação do fruto do Espírito na vida diária. Gálatas 5, 22 e 23. Terceira questão: o que a incompreensão espiritual de Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento? Resposta: que a mente natural não pode compreender as coisas espirituais sem a ação do Espírito. 1 Coríntios 2:14. Quarta questão: o que significa a expressão o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, de João 3:6? Resposta: que a carne gera apenas o que é carnal, mas o Espírito produz vida espiritual verdadeira. João 3:6. Quinta e última questão: em linhas gerais, o que é o fruto do Espírito? Resposta: o fruto do Espírito são virtudes cristãs que evidenciam a nova vida em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E aqui nós finalizamos esta nona aula, né, da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre 2026, tá? Lembrando você, não esqueça aí de compartilhar, né, de dar aí aquele like, o comentário, né? Você comenta aí, compartilhe, tá? Se inscreva em nosso canal para que você venha estar aí recebendo mais mensagens, estudos bíblicos, subsídios teológicos e doutrinários da palavra do Senhor. Amém? Deus querido, te agradecemos, Pai, por mais esta aula. Te agradecemos, Senhor, por mais este aprendizado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa direcionar esta palavra a cada coração que estará ouvindo, que estará participando. Pai, a cada professor, a cada aluno que estará preparando a sua aula, Pai. Abençoa poderosamente, Pai, a cada vida, Deus. Que cobre, Senhor, com Teu santo manto de misericórdia. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.